pessoal, boa noite. O vídeo vai ser bem curtinho, porque eu tô com sono. Eu prometi tentar explicar um pouco da síntese kantiana. Antes de Kant, o que predomina, o que sempre predominou, ainda predomina hoje em várias áreas da filosofia, os dogmáticos continuam por aí, mas o que predominava antes, né, o Aristóteles era chamado de dogmático pelo sistema empírico, né, pelos céticos. O pensamento empírico e a linguagem lógica. O que é isso? O Aristóteles ele confiava nos sentidos e a relação dele com os objetos que ele estudava no mundo era uma relação direta, né? O Aristóteles está no mundo, o objeto está na frente dele, é uma relação dele com o objeto. É uma espécie de realismo ingênuo, né? Esse tipo de empirismo. E a linguagem lógica é a linguagem do sujeito predicado, a lógica de predicados, né? Os silogismos antigos de Aristóteles, que hoje a gente já sabe que são obsoletos, a própria lógica clássica, né? Baseada no princípio da não contradição, que predomina muito ainda na filosofia. Essa linguagem do projeto logicista, né? As linguagens formais da lógica, baseadas no se então, né? Todas as regras da lógica você pode deduzir da lógica clássica, né? Deduzir a partir da implicação material, se então, baseada na dicotomia verdadeiro ou falso, né? Que é uma coisa muito simplista, né? Muito simplória, verdadeiro ou falso, bom ou ruim, bem ou mal. Quase nada a gente consegue encaixar nisso, né? Nessa história de verdade num sentido pleno, absoluto, uma verdade 100%, né? Essa ideia de verdade ela não serve para praticamente nada mais. Geralmente o sujeito que fala que vai trazer a verdade, ele está trazendo a mentira, né? Vocês sabem disso. Então, houve uma virada nesse tipo de linguagem a partir de Kant, especialmente na fenomenologia, né? A gente sabe que teve o empirismo lógico forte ainda no início do século, mas eles renunciaram a Kant, né? Eles eram pós-kantianos, mas eles acabaram renunciando a Kant e aí voltaram no erro de Aristóteles, né? Os filósofos analíticos. Com outros aspectos, né? Eles não têm aquele realismo ingênuo mais que o Aristóteles tinha, mas tem essa ingenuidade lógica do verdadeiro do falso. E aí eu acho que Kant é um divisor de águas na filosofia, é um marco histórico, e a partir dele a linguagem é a linguagem fenomenológica, probabilística, né? Nós não estamos mais numa posição empírica, lógica, nós estamos numa posição fenomenológica e probabilística. Por quê? Porque nós não vemos as coisas como elas são, né? O Enisídemo já tinha demonstrado isso, é muito interessante como que o texto do Enisídemo ele apresenta argumentos irrefutáveis que provam que nós não vemos as coisas como elas são, né? Ele ficava apertando o globo ocular, comparando perspectiva de um ser humano com o outro, né? O Husserl faz isso também agora, o Merleau-Ponty, né? Dependendo da perspectiva, a tonalidade da imagem, do aspecto é diferente, né? A gente pode atualizar o Enisídemo, né? À luz do conhecimento científico hoje sobre os nossos sensores, né? Então, para vocês terem uma ideia, o que determina a cor, né? Como vocês sabem, é ou o comprimento de onda ou a frequência daquela onda eletromagnética, né? E vocês sabem também que o espectro de luz visível é muito pequeno, perto do tanto de ondas eletromagnéticas que tem na atmosfera, né?
Eu peguei esse slide que está disponível na internet do professor da USP aí, Dr. Roberto Costa. Esse também. Vejam aqui, esse quadradinho pequenininho, branco aqui, ele é o espectro de luz visível, né? Se a gente pensar que a atmosfera ela é opaca para alguns raios, né, igual por exemplo a radiação gama, raio-x, né, radiação solar, né, a atmosfera protege a gente. Então, abaixo da atmosfera aqui a gente não tem muito esses raios aí, a não ser em medicina nuclear, em clínicas de radiologia, né, a gente não tem esses raios passeando por aí na atmosfera. E também a gente não tem também algumas faixas aqui que estão opacas, né? A atmosfera é opaca, algumas faixas aqui. Mas se vocês repararem a janela óptica e o espectro de luz visível, vocês podem ver claramente que tem infravermelho e ultravioleta aí na atmosfera que o nosso olho não é capaz de perceber, né? Em grandes faixas, né? Uma grande quantidade de ondas eletromagnéticas de infravermelho e de ultravioleta. E também isso acontece também com o som, né? A gente tem uma janela de rádio que é muito maior do que a nossa capacidade auditiva, né? Nossa capacidade auditiva também é estreita, tem muito mais ondas sonoras aí na nossa atmosfera do que a gente é capaz de ouvir, né? Então isso mostra que se o nosso olho tivesse um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de capacidade de percepção dessas ondas eletromagnéticas, nós veríamos um mundo completamente diferente do que nós vemos. E o mesmo vale para os sons, né? Então, o conceito fundamental para entender isso em Kant, né, que estava lá no Enesidemo, né, o Enesidemo falava assim, olha, se a gente percebe com a mão o tato, com o ouvido o som e com o olho a gente vê algo que está emitindo esse som que a gente pode pegar, como é que a gente junta tudo isso, esse múltiplo da experiência, o múltiplo das sensações, o múltiplo dos sentidos, como que a gente dá uma unicidade para isso, né? E gera um objeto e dá nome para esse objeto, que é o conceito, né? A gente só conseguiu formular essa teoria na filosofia a partir da síntese kantiana, né? A neurociência não sabe exatamente como que a gente faz isso. A gente sabe que tem redes neuronais, que os neurônios se comunicam, que para cada neurônio tem aí 10 a 14, esqueci o número agora, são trilhões de conexões, né, que, que os neurônios podem estabelecer. É uma rede muito complexa e o estímulo químico gera um estímulo elétrico, o estímulo elétrico gera um estímulo químico e toda corrente elétrica tem um campo magnético. Então, assim, como que se dá o fenômeno da síntese no nosso cérebro, a gente não sabe. A gente faz associações, o nosso cérebro é capaz de fazer associações, né? Então, a síntese, ela é um processo de formação que o Kant chamava de representação e que a fenomenologia vai chamar de intuição, que é uma espécie de imagem interna que a gente forma dos objetos. No Kant, essa imagem é interna, né? Os fenomenologistas vão falar que essa imagem ela é da coisa mesma que está lá fora. Mas isso não importa. O que importa é que a gente não consegue acessar a coisa em si, que é uma coisa que o Kant falava muito enfaticamente, né? Eu vou dar o exemplo da grama no final, para vocês verem que a gente não consegue acessar plenamente a coisa em si. Mas essa que é a grande marca do pensamento kantiano, né?
A coisa em si é inacessível, a gente só acessa os fenômenos. A gente forma uma representação da coisa e gera um conceito, e o objeto com o qual a gente lida é o conceito na nossa linguagem, né? Então, quando eu estou falando de um conceito de algo que eu vejo lá fora, antes de falar desse conceito, eu fiz uma síntese e transformei esse conceito, né? Fazendo o caminho inverso, né? Primeiro eu fiz a síntese e construí um objeto, aí depois eu dei um nome para esse objeto e gerei um conceito. Então, o conceito se refere a um objeto que é o produto da síntese, que é um fenômeno, né? E que é gerado a partir do múltiplo da percepção, né? O exemplo mais interessante que os fenomenólogos usam para isso é, por exemplo, se você pega uma cadeira e olha para a cadeira, tem partes da cadeira que você não está vendo, mas você imagina como que é atrás daquela cadeira, pelas experiências prévias, gera um objeto cadeira completo pela síntese e dá nome a ele de cadeira, né? Mas você não está vendo ele todo, você não está vendo o que está atrás daquela parte de trás da cadeira, né? Você está gerando um objeto que você não percebe completamente. Então, essa percepção, ela é incompleta, ela é inacabada. E ela é pré-linguística. A síntese é pré-linguística. Outros conceitos muito interessantes do Kant é o tempo, o espaço e a causalidade, que são a priori em nós, ou seja, nós não percebemos o tempo, o espaço e essas associações que a gente faz. O Kant falava causalidade, mas o nosso cérebro ele não avalia causalidade, ele avalia associações. Essas associações que a gente faz, o tempo e o espaço, eles até podem estar aí fora de forma objetiva, como coisa em si. Só que a coisa em si para o Kant é inacessível. Então, como é que a gente tem uma ideia de tempo, de espaço, de causalidade, né? É como se a gente percebesse o espaço a partir da nossa estrutura corporal. A gente percebe um espaço tridimensional porque é assim que nós somos capazes de o perceber, né? O espaço ele pode, em tese, ser multidimensional, mas a gente só percebe 3 dimensões. O tempo pode passar objetivamente lá fora como coisa em si, mas a gente só percebe o tempo a partir da nossa percepção de tempo, das coisas mudando, os fenômenos passando, das coisas se sucedendo. Então, não é que o Kant está falando que o tempo e o espaço são criados por nós. Eles são as condições de possibilidade das nossas experiências. Eles são como nós somos capazes, como é possível para nós perceber as coisas no espaço, as coisas no tempo, as sucessões no tempo e as associações de causalidade que a gente faz. E aí os dois últimos conceitos que são muito interessantes, que é o juízo determinante e o juízo reflexionante, que esses juízes eles ficam mais claros, mais bem explicados na crítica da faculdade de julgar, que é a terceira crítica do Kant. O Kant fala assim: se o universal, a regra, o princípio, a lei é dado, a faculdade do juízo que nele subsume o particular é determinante. Porém, se só o particular for dado para qual ela deve encontrar o universal, então a faculdade do juízo é simplesmente reflexionante. O que ele está querendo dizer com isso, né? Hoje eu chamaria isso aí de indução e dedução, né? Se você tem uma regra, um princípio, uma lei, e deduz dessa regra geral uma situação particular, você está deduzindo. Agora, se você só tem uma experiência contingente e tenta criar um conceito, uma regra, um princípio, uma lei a partir de uma experiência contingente, você está fazendo indução, né? Então, esses dois tipos de pensamento são os que a gente dispõe para raciocinar, né? O juízo determinante
ele está relacionado com a lógica dedutiva. Por isso que eu acho que a lógica dedutiva ela não é mais adequada, porque a gente inventa conceitos, valores de verdadeiro ou falso a partir da nossa cultura, teorias, mesmo que sejam teorias e leis científicas bem fundamentadas, são criações humanas sujeitas a erro. Por isso que a lógica dedutiva ela pode nos levar ao erro. Porque a gente toma algo como verdade e isso pode estar errado. Agora, a indução, esse juízo reflexionante, ele é você, a partir da experiência, tentar criar conceitos, regras gerais, tentar criar teorias, tentar criar leis empíricas, leis científicas, teorias científicas. Esse pensamento ele é indutivo. Então, todo pensamento que parte da experiência ele é indutivo. Então, essa compreensão do Kant ela é muito importante para a fenomenologia, porque a fenomenologia, embora o Russell criticasse a indução no sentido assim de criar uma generalização, porque a fenomenologia ela não quer criar essa generalização. A fenomenologia ela quer simplesmente fazer uma descrição mais apurada da experiência, que é contingente, particular. Mesmo que a gente encontre algumas essências, que era uma coisa que o Russell falava, que é uma outra discussão que é um pouco obsoleta hoje também, o fato é que a fenomenologia está focando nos diversos aspectos relacionados à percepção e, a princípio, essa percepção pré-linguística, de tentar ver as coisas mesmas como elas são. É isso que é a fenomenologia. E apenas descrever. A fenomenologia não é uma doutrina, não é uma teoria. Então, aqui um exemplo de aplicação prática. Pense na ideia de mundo ou de universo. O que é o mundo? O que é o universo? Essa figura foi feita pela Universidade do Havaí. É uma tentativa de mapear tudo que a gente conhece do universo. Aí estão representadas 56 mil galáxias. Reparem as bordas, o formato, a elipse e esses pontinhos aí que são as galáxias, né, gente? Então você imagina que algum pontinho desse é a nossa galáxia e dentro de algum pontinho desse está o nosso planeta, né? Agora, essa tentativa de mapear tem uma frase muito interessante de um autor do início do século também agora que eu esqueci, que ele falava assim: o mapa não é o território. Por quê? Porque isso que a gente está vendo aí com esse contorno não é o horizonte, a borda do mundo, o contorno do mundo. Isso que a gente está vendo aí é o nosso horizonte de conhecimento sobre o mundo. É até onde o nosso conhecimento vai e mesmo assim muito precário, né? Então, a ideia de mundo, quando eu uso o conceito mundo, o conceito universo, a palavra mundo, a palavra universo, eu estou fazendo uma síntese que gera um conceito, só que essa síntese ela sempre vai ter componentes que são imaginativos e não perceptivos. Olha só, isso é muito interessante, porque se é imaginativo e não é perceptivo, então o mundo pode ser muito diferente do que ele nos parece nesse mapa. O mapa não é o território. E para encerrar, será que a grama é verde? Eu mostrei para vocês lá o espectro de luz visível. A gente tem luz branca na atmosfera, a luz branca se reflete na grama, a gente vê a grama e ela nos parece verde. Mas será que ela é verde? A gente sabe que 95% dos seres humanos veem esse aspecto verde da grama, porque esse 95% dos seres humanos tem 3 cones funcionantes na retina e esses cones determinam a percepção verde da grama. Agora, a grama reflete outras ondas eletromagnéticas, ultravermelho, infravermelho, ultravioleta, que estão aí na atmosfera? Claro que reflete.
A onda, a grama reflete ondas eletromagnéticas que o nosso olho não vê, reflete. Então, a gente não sabe. Por exemplo, no caso dos daltônicos, que são quase 5% da população, eles não veem a grama como a gente vê, porque eles têm uma diferença de cones da retina. Agora, a gente usar esse discurso, porque eles são minoria, falar que eles têm um problema genético na retina, é só uma questão discursiva nossa, uma questão conceitual. Se eles fossem maioria, aí a gente que vê a grama assim verde como ela nos parece verde, é que teria esse problema. Então, a gente não tem nenhum parâmetro, nenhuma referência externa à espécie humana para a gente saber como é a grama. Então, isso vale para todas as características. Então, a gente percebe os objetos, mas a gente não os percebe completamente como eles são. Por exemplo, você olha para o corpo humano de uma pessoa que está na sua frente, se você tivesse capacidade de ver correntes elétricas e ondas eletromagnéticas de superfície corpórea, você veria outra imagem do corpo dessa pessoa. Ela te pareceria maior, ela te pareceria diferente, com aspectos diferentes. Então, todas as nossas percepções são mediadas pelo filtro que é o nosso corpo, a nossa estrutura corpórea, tanto de percepção quanto de compreensão. Então, a perspectiva fenomenológica, ela procura explorar todos esses aspectos sobre todos os pontos de vista histórico, científico, estético, de valoração e fazer uma descrição, como o Russell dizia, é uma dialética e uma meditação infinita.